Estamos em uma série sobre os abençoados, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, e hoje o título do sermão é Abençoado é o Perseguido. Se você trouxe sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso 3, que são as bem-aventuranças, para recapitularmos, e vamos até o verso que iremos estudar nesta noite. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa com essa declaração, deles é o reino dos céus, e vai terminar no verso 10 também, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Jesus fala especificamente aos discípulos, principalmente o verso 10. Os versos anteriores, as bem-aventuranças anteriores, ele fala para todos, mas o verso 10, ele é específico aos discípulos. O elemento que mais nos importa observar aqui é a declaração de Jesus, quando ele diz que eles são perseguidos por causa da justiça. O que mais chama atenção nessa declaração de Cristo é a razão pela qual um cristão é perseguido. Ele é perseguido por causa da justiça. E ao olharmos para o mundo, desde que o mundo é mundo, as perseguições sempre existiram e foram reais. Desde que Caim matou Abel, e assim vem a história do mundo, a história dos patriarcas, profetas, da igreja primitiva, sempre houve perseguição. E Jesus disse que são bem-aventurados os perseguidos. Parece um paradoxo, porque a palavra bem-aventurado é que você é abençoado, e abençoado quer dizer que você está bem espiritualmente. Portanto, Jesus está dizendo, se você for perseguido por causa da justiça, você está bem espiritualmente. Se não há nenhuma perseguição para você, por causa da justiça, você não está bem espiritualmente. Nós não lemos neste verso, bem-aventurados os perseguidos, por causa das suas atitudes dignas de objeção. Nós não lemos aqui, bem-aventurados os perseguidos, por serem indivíduos difíceis de serem lidados. E há aqueles que dizem, as pessoas me perseguem, e às vezes as pessoas são rudes, são mal educadas, não são perdoadoras, e aí acho que as pessoas as perseguem, quando na verdade elas são perseguidas por defeitos de sua personalidade e seu caráter. Jesus também não está dizendo aqui, e não lemos, bem-aventurados os perseguidos, por serem insensatos em sua maneira de testemunhar, nem mesmo ele está falando sobre aqueles que são fanáticos, e são perseguidos por serem fanáticos. Jesus não está falando que são bem-aventurados, que são perseguidos, por serem excessivamente zelosos, aqueles que não suportam, não podem tolerar o erro do irmão, estão sempre prontos a chamar a atenção e criticar, e se são perseguidos por causa disso, está vendo? São perseguidos por causa da justiça. Não é sobre isso que Jesus está falando. Está falando muito mais do que esse tipo de perseguição. E muito menos lemos aqui, bem-aventurados os perseguidos por motivo político-religioso, o que normalmente, principalmente no ano passado, aconteceu muito, pessoas achando que estavam sendo perseguidas por seguirem este ou aquele partido político, e nós sabemos que sempre quando isso acontece, há uma questão de você seguir uma certa facção, um certo caminho. Eu não estou dizendo que seja errado você ter a sua opinião sobre política, mas estou dizendo que o que Jesus está dizendo nesse verso é que você não deve tomar isso como sofrer por causa desse tipo de justiça. Se nós lembrarmos na Alemanha nazista,
havia um grupo de cristãos, naquela época, que faziam seus cultos, viviam sua vida normalmente, testemunhavam e pregavam sobre Cristo e não eram perseguidos. Havia outro grupo que foram levados à prisão, foram açoitados, mesmo nesse período do nazismo. Então a pergunta é, onde está a diferença de um grupo e de outro? A que justiça Jesus se refere? Jesus também não está se referindo aqui que bem-aventurado são os que são perseguidos por serem pessoas boas, por serem pessoas nobres e abnegadas, porque normalmente essas pessoas boas, elas são admiradas pelo mundo, elas não são perseguidas. Ninguém é perseguido por fazer o bem, e há muitas pessoas que às vezes tomam atitudes de deixar seus bens, suas coisas, tomam uma atitude nobre, e não são perseguidos por isso, na verdade são louvados por fazerem tais coisas. Portanto, Jesus não está falando sobre esse tipo de perseguição, está falando sobre ser perseguido verdadeiramente pela real justiça. E ele apresenta também por quem somos perseguidos. Somos perseguidos pelo mundo, pelos ímpios, por aqueles que não têm nenhuma relação com Deus, que não admiram a Jesus Cristo, não têm nenhum prazer na religião de Cristo. Mas também há uma perseguição daqueles que se dizem cristãos, são apenas crentes nominais, e são aqueles que aqui e acolá criticam, aqueles que aqui e acolá estão denegrindo a imagem daqueles que estão fazendo a obra do Senhor, de uma forma sutil estão perseguindo os cristãos. Jesus chamou de joio no meio do trigo. No tempo de Jesus, esses crentes nominais eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Para os cristãos primitivos, foram seus compatriotas que os perseguiram. E Jesus diz então, abençoado você é, se você for perseguido. Bem-aventurados os perseguidos, ele. Por qual motivo os justos são perseguidos? Jesus diz que é por causa da justiça. Os cristãos verdadeiros são perseguidos porque eles são diferentes, totalmente diferentes das demais pessoas. São perdoadores, são compassivos, mas há algo na vida deles que os ímpios não suportam. Há algo na vida deles que eles não conseguem lidar, nem com a presença de um justo. É sobre essa justiça que Jesus está falando. Essa foi a razão pela qual os fariseus e escribas odiavam tanto o Senhor Jesus. Não porque Jesus foi um homem bom, mas porque havia algo na vida de Cristo que confrontava a incredulidade, a maldade que eles carregavam em seus corações. Eles olhavam para a vida de Jesus, havia uma justiça em Cristo, na qual eles não tinham, e ao eles serem confrontados com Cristo, eles não suportavam viver diante desta justiça. Havia alguma coisa em Jesus que fazia com que aquelas pessoas se sentissem condenadas, e uma justiça totalmente hipócrita e falsa diante da verdadeira justiça. Sentiam que a sua própria retidão, em comparação com a de Cristo, parecia tão mesquinha e insignificante. Nisso residia a aversão que eles tinham por Cristo. O justo, talvez, esteja dizendo absolutamente nada em sua vida, não esteja pronunciando nenhuma palavra, não está condenando as pessoas e nem omitindo nenhuma opinião sobre as suas condutas erradas, mas somente a presença do justo cria um mal-estar diante do injusto. Assim foi com Daniel. Este homem nos condena, diziam seus inimigos, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Há uma justiça nele na qual nós não compreendemos, nós não temos e não conseguimos lidar com isso. Basta ser como Cristo e a perseguição virá. Basta ser como Cristo e é inevitável as pessoas afrontarem. Jesus diz que você está bem espiritualmente se você for perseguido por causa da justiça.
que é a justiça. A que Jesus está se referindo? Qual é a justiça que cria esse mal-estar nas pessoas? Qual é a justiça a qual as pessoas se sentem confrontadas? A justiça que Jesus se refere é a pureza do coração. Não há maldade, não há ressentimentos, não há mágoas, não há intrigas, não há nada no coração de uma pessoa que é perseguida de mal. Mesmo em meio à perseguição, mesmo sendo caluniada, ela não tem ressentimentos. Ela tem um coração puro. E mesmo aos seus inimigos, igual ao Senhor Jesus, elas ainda querem o bem dessas pessoas. A única justiça, verdadeiramente, é aquela que atua pelo amor, para purificar a nossa alma. Portanto, justiça é ser transformado à semelhança de Cristo. Justiça é você olhar para o seu coração e encontrar ali só e unicamente a pureza. É dessa justiça que Jesus está falando. Portanto, quando aqueles que louvam os que fazem o bem, podem fazê-lo por motivos sem nenhuma justiça em seu coração. Não há nenhuma pureza no que fazem. Podem fazer por querer serem admirados, podem fazer por querer serem aceitos e por N outras razões, mas não pela pureza do coração de fazer para que Cristo seja honrado, de fazer pelo prazer de fazer, sem receber absolutamente nada em troca. Portanto, justiça é você olhar para o seu coração e encontrar ali somente a pureza. É você olhar para o seu coração e encontrar somente intenções puras. Quando Lúcifer olhou para o seu coração lá no céu, ele não encontrou um coração puro, mas um coração contaminado, com o desejo de ser maior que Deus, com o desejo de superioridade, com o desejo de ser semelhante a Deus e também com inveja do Senhor Jesus. Não havia mais um coração puro no coração de Lúcifer, não havia mais a justiça em seu coração. Portanto, assim também foi com o rei Nabucodonosor, quando ele disse: a minha força, o meu poder, eu construí esse reino. Quando Nabucodonosor deu essa declaração, imediatamente veio o castigo sobre ele, e foi tirado da sua mente todo o conhecimento que ele tinha. Toda a soberba deste homem veio por terra. Há uma declaração na inspiração que diz assim: que os homens se ensoberbeçam, e o Senhor não os susterá, nem os impedirá de cair. Todo aquele que se vangloria, que toma a glória que é de Cristo para si, Deus deixará que tal pessoa colha os resultados desse coração que não é puro. Continua a declaração dizendo: deixe uma igreja se tornar orgulhosa e presunçosa, não dependendo de Deus, não exaltando o seu poder, e essa igreja certamente será abandonada pelo Senhor, para ser derrubada por terra. Deixe um povo se gloriar em sua riqueza, intelecto, conhecimento ou qualquer coisa que não seja Cristo, e eles logo serão levados à confusão. Você compreende que nós só podemos ser verdadeiramente perseguidos pela pureza que deve existir em nosso coração? Em 1 Coríntios 4, 5, o apóstolo escreveu: Deus manifestará as intenções dos nossos corações. E eu gosto disso, porque é justamente aí que Deus olha se realmente há a justiça, se realmente aí existe a pureza. Por exemplo, eu posso dizer, eu vou me usar como exemplo, eu posso dizer: eu vou ao mercado fazer compras, mas a minha intenção ao ir ao mercado, ao ver compras, é ficar olhando se há alguma mulher bonita. Aparentemente, a minha atitude é nobre, vou ao mercado fazer compras, mas a minha intenção é corrupta. Você compreende que Deus diz que você deve ser perseguido pela pureza do seu coração? Porque é para aí que Deus olha. Qual é o motivo pelo qual você faz as ações? Eu posso dizer que eu venho à igreja
Eu posso vir com uma roupa para ser admirado e visto pelos outros, e não para adorar a Deus e estar na minha melhor forma diante dEle. Aparentemente, eu vim fazer um ato nobre, eu vim para a igreja assistir um culto, mas a minha intenção é corrupta, porque no fundo eu vim para ser visto pelos outros. Você compreende que nós só seremos perseguidos se o nosso coração for puro? Satanás não quer que haja um coração puro em nosso coração. Essa foi a razão pela qual Jesus foi perseguido, porque havia pureza em seu coração. Não havia nada que ao Jesus colocar perante Deus tivesse uma mancha de pecado. E assim nós devemos nos colocar perante o Senhor. Por isso ele diz que nós somos abençoados, e há uma bênção em receber e em pertencer ao reino dos céus, disse Jesus. A última parte do verso ele diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. E aí ele vai dizer por quê? Por que eles são abençoados? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus será a alegria de sermos perseguidos por participarmos da pureza que há no coração de Cristo, por sermos semelhantes a Ele. Se você quer, você pode, escreveu um autor. Se você quer justiça, você pode tê-la. O que quer que você queira no reino espiritual, você pode ter, e você terá o suficiente do que você deseja. Acho que não apreciamos a importância dessa verdade em sua plenitude. A maioria de nós está tão perto de Deus, o quanto queremos estar. Estamos tão puros, o quanto queremos estar puros. Ou estamos tão satisfeitos com a nossa vida espiritual, o quanto queremos estar. E eu volto à primeira das bem-aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu poder transformando a minha vida. Eu quero Te conhecer mais. Se hoje eu Te conheço e é tão bom, amanhã eu quero Te conhecer mais ainda. Porque quanto mais eu Te conheço, mais eu passo a Te amar. Salomão disse que Deus colocou a eternidade no nosso coração. O filósofo francês Pascal disse que existe um vácuo em forma de Deus dentro do nosso coração. Agostinho explicou tanto o problema quanto a solução ao dizer: ó Deus, Tu nos fizeste para Ti, e nosso coração está inquieto até que encontre descanso só e unicamente em Ti. Você nunca será feliz até que coloque a sua vida totalmente nas mãos de Cristo. Você pode andar os quatro cantos deste mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as coisas que você deseja deste mundo. Se você não tem Cristo, você não tem paz. Se você não tem Jesus, você não tem esperança. Se você não tem Jesus, você não tem salvação. Só a justiça dele nos cobre. Jesus diz que somos felizes, porque o reino de Deus é nosso, e aqui ele se refere não somente a essa graça dele transformar a nossa vida, de colocar a sua justiça em cada um de nós, mas também da certeza de que estaremos com ele nas mansões celestiais. Um dia iremos encontrar aquele que é a justiça em pessoa, a pureza em pessoa, e estaremos eternamente com ele. Esse é o seu desejo? Por que Jesus diz que somos felizes, abençoados, se somos perseguidos por causa da justiça? Porque se formos perseguidos por esses motivos, nos sentiremos cada vez mais perto de Cristo, e sentiremos que verdadeiramente estamos seguindo os seus passos, e estamos no caminho certo. Nós vamos assistir um clipe de um jovem que decidiu ser missionário, e também uma história real. E depois iremos ouvir um clipe de uma música que fala que nós podemos confiar nesse Deus que conduz a nossa vida. Vamos assistir. Clauber, pode apagar essas luzes da frente, por favor? Dios, no quiero morir.
¿Quién tomará mi lugar si muero? Jesús pidió a sus seguidores: recorran el mundo y proclamen el Evangelio a todas las criaturas, en cada nación, hasta los confines de la tierra. John Chau era un adolescente cuando hizo su primer viaje misionero y cuando sintió el llamado a dedicar su vida para llegar a los habitantes de la isla Sentinel del Norte, que vivían totalmente aislados del mundo exterior. John respondió al llamado: aquí estoy, envíame a mí. Durante los siguientes 9 años, cada decisión que John tomó tuvo como objetivo desembarcar en la isla Sentinel del Norte. Sirvió en varios países para ganar experiencia ministerial y como misionero. Se capacitó en lingüística para aprender su idioma. Se certificó como técnico de urgencias médicas con la esperanza de darles asistencia. Una vez que le dije sí a Jesús, estaba comprometido, estaba decidido. Creo que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia. Quiero que mi vida refleje obediencia a Cristo y actuar en consecuencia. Creo que Jesús lo vale. Él lo vale todo. En 2018, con el respaldo de su agencia misionera, John viajó a la isla Sentinel del Norte. Conocía los riesgos, pero su pasión por los sentineleses del norte y su deseo de ser obediente a Cristo lo impulsaron a seguir. Sentado en el bote, preparándose para desembarcar, John escribió una nota final y desafió a su familia. Tal vez piensen que estoy loco, pero creo que vale la pena anunciar a Jesús a estas personas. Por favor, no se enojen con ellos o con Dios si es que me matan. Por el contrario, vivan sus vidas en obediencia al llamado que Él les ha dado y los veré de nuevo cuando atraviesen el velo. La vida eterna de esta tribu está cerca y no puedo esperar para verlos alrededor del trono de Dios, adorándolo en su idioma como dice Apocalipsis 7, 9 a 10. Ruego que ninguno de ustedes ame más algo en este mundo que a Jesucristo. A las pocas horas de escribir esas palabras, John Chau fue asesinado por los isleños. John creía que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia, y él fue obediente al llamado de Dios, sin importar el costo. ¿Quién pagará el precio por acercarse a cada tribu? Nós iremos ver um clipe de uma música. Eu gostaria de fazer um convite a você nesta noite. Enquanto nós ouvimos a música, eu quero convidar que você venha à frente. Diz: Senhor, eu quero segui-lo. Eu quero ser obediente ao seu chamado. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Vamos ver o clipe. E conforme vamos assistindo, se você deseja, levante-se, venha à frente e vamos orar juntos. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em
teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor trilhou esse caminho de amor em nosso favor. O Senhor foi o primeiro que foi perseguido e sofreu e morreu numa cruz para nos salvar. Todas as vezes que olhamos para aquela cruz, nós podemos ver o teu amor ali estampado. E nós te louvamos porque este amor alcança cada um de nós. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos nesta noite. Que o Senhor nos guarde e nos proteja de todos os males. Eu oro também, Senhor, para aqueles que nos assistem via internet. Que o Senhor também os abençoe. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Dá-nos as tuas bênçãos nesta semana. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.